Algo que eu nunca vi nenhum cristão desprezar, deixar de manifestar interesse, é a bênção de Deus. A bênção de Deus não é apenas um subproduto do Evangelho que nós criamos ou inventamos por egoísmo e interesse próprio. É uma promessa de Deus. No entanto, qual é a maneira correta de relacionar-se com a bênção de Deus? Mais do que uma perspectiva egoísta e interesseira, nós precisamos ter a perspectiva altruísta e amorosa que Deus tem. A bênção tem um propósito, ela deve ser repartida. Este é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais desse princípio tão importante. Estou hoje na Praça da Bíblia, em Sinop, estado do Mato Grosso, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico que queremos usar como o ponto de partida, como trilho da nossa reflexão, é Gênesis capítulo 12, verso 2. Quando Deus diz a Abraão, o pai da fé, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Nós vemos Deus demonstrando o interesse de abençoar Abraão. Não vemos Abraão pedindo a bênção, nós vemos Deus oferecendo a bênção. Nós vemos Deus expressando ser a sua própria vontade abençoar o patriarca. No entanto, o mesmo Deus que diz, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, na sequência diz, se tu uma bênção. Logo depois, no verso 3, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Acredito que esse texto nos apresenta de forma concisa, resumida, o conceito ou o que nós podemos chamar do propósito da bênção. Por que razão Deus deseja abençoar alguém? Porque Ele quer que a bênção não pare nessa pessoa, Ele quer que ela transborde, Ele quer que ela seja compartilhada, Ele quer que a bênção seja repartida. O mesmo Deus está dizendo, Abraão, eu te abençoarei, também diz, se tu uma bênção. Em outras palavras, eu te abençoo para fazer de você um abençoador. Nós precisamos entender que a bênção é determinação divina, é promessa da parte de Deus recorrente nas Escrituras. Na verdade, nós precisamos entender que, inclusive, temos uma provisão que faz parte da obra de Cristo Jesus na cruz. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E precisamos entender que se é o desejo de Deus derramar tais bênçãos, essas bênçãos devem não apenas ser aceitas, elas devem ser perseguidas, nós devemos crer nelas, nós devemos de fato buscá-las. No entanto, a minha intenção não é de forma alguma nem diluir a importância da bênção, nem tentar aplacar aqueles que estão determinados a alcançá-la. Mas eu acredito que o entendimento que estamos precisando, talvez como nunca antes, é de um redirecionamento do porquê, da razão pela qual Deus deseja nos abençoar. Tudo aquilo que recebemos de Deus é para ser compartilhado. Nada do que Deus nos dá deveria parar nas nossas vidas. Eu vejo pessoas falando muito sobre a bênção financeira, mas a bênção é maior do que isso. Ela se expressa em diversas áreas da nossa vida. Ela se manifesta na família, ela se manifesta na questão da saúde e, acima de tudo, precisamos falar do aspecto espiritual. Qualquer que seja a dimensão da bênção, ela deve ser repartida. Em algum momento aqui eu vou dar exemplos que envolvem a bênção material, mas eu não quero, ao usar esses exemplos, limitar o que eu estou falando somente ao que é material. Não importa o tipo de bênção que esteja sendo analisada, o que eu quero te mostrar é que o propósito da bênção é que ela seja compartilhada, é que ela seja repartida. Então eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios bíblicos importantes e que eu e você não podemos de forma alguma ignorar. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Tem gente que não recebe de Deus, em outras palavras, não tem acesso à bênção, porque não ora, não crê, não se posiciona para buscar aquilo que Deus disponibiliza. No entanto, no versículo seguinte, o 3 de Tiago 4, a Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, alguns não recebem porque não pedem, mas outros pedem sem ter resultado algum, porque estão fazendo a coisa certa, que é orar, buscar a Deus. No entanto, estão fazendo do jeito errado. Agora, a pergunta a ser feita é, o que caracteriza a coisa certa sendo feita da forma errada? Ele diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Toda vez
que alguém decide ou se determina a buscar algo em Deus, mas visa somente a si. A pessoa está olhando como, diríamos, somente o próprio umbigo. Ela não está determinada a repartir aquilo que ela está buscando de Deus. Essa oração é uma forte candidata a ser ignorada por Deus. Porque qual o motivo de Deus abençoar alguém? Qual o propósito de Deus derramar algo do que Ele tem, repartir com alguém, aquilo que a pessoa não quer repartir com outros? Vamos dar um outro exemplo bíblico, falar, por exemplo, a respeito do perdão. Em Mateus 18, na parábola do credor incompassivo, Jesus nos mostra um camarada que foi perdoado de uma dívida impagável, mas quando encontra um dos seus conservos e passa a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves, a Bíblia diz que aquele rei, aquele senhor ficou realmente indignado e mandou colocá-lo na prisão. Algo que eu e você precisamos entender é que a determinação bíblica é se nós não perdoarmos os outros, não seremos perdoados. Por quê? Porque Deus está se movendo dentro dessa lógica, da revelação de um princípio comunicado por Ele. Porque é que eu te ofereço meu perdão se você não quer compartilhar perdão com outros? Qual o propósito de receber a bênção do perdão se essa não será compartilhada, se essa não será estendida? Então não importa se estamos falando de coisas espirituais ou se vamos, por exemplo, falar de coisas materiais. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 28, a Bíblia diz, aquele que antes roubava, antes, pressupõe-se antes da conversão, agora não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. A Bíblia diz, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Então preste atenção, eu creio de todo o meu coração que Deus não quer apenas suprir as suas necessidades, mais do que apenas te entregar o que você precisa. Deus quer que você alcance mais do que você precisa, porque se você não tiver mais do que o que você precisa, como é que você vai poder repartir com outros que têm necessidade? Eu me lembro do início do meu ministério de ter sido criticado por uma pessoa que me viu pregando sobre a importância de nos posicionarmos, crermos, orarmos e buscarmos a bênção de Deus. E ele me atacou dizendo, vocês são um bando de gente interesseira, egoísta. E eu falei para ele, olha, se você tem uma filosofia de vida cristã melhor do que a nossa, compartilhe, ajude a gente a crescer. Eu falei, qual é a sua filosofia de vida cristã? Se você não está interessado em buscar o que Deus prometeu, o que Ele te ofereceu. Ele falou, eu só peço para Deus aquilo que é suficiente para eu sobreviver. Eu falei, você tem certeza que essa é a sua oração? Sim, porque eu não sou como vocês, egoísta, interesseiro. Eu falei, meu amigo, o egoísta é você. Se você pede só o suficiente para sobreviver, você não está pensando em mais ninguém. Você não vai ter nada para repartir com ninguém. E a palavra de Deus nos mostra sempre a perspectiva de nunca pensarmos apenas em nós, mas de pensarmos também nos outros. Nós precisamos compreender, Tiago capítulo 4, verso 17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Qual a definição de fazer o bem? A salvação que nós recebemos, ela precisa ser repartida. Paulo escreve a Timóteo e diz, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós precisamos buscar a nossa salvação, não podemos negligenciá-la, senão seremos um cego guiando outro cego e ambos caem no buraco, como o próprio Senhor diz. No entanto, a nossa preocupação não pode ser apenas com a nossa salvação, mas também com a salvação de outros, porque no reino de Deus, tudo o que recebemos, devemos receber com uma mentalidade, isso deve ser repartido. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. O que Deus faria algo na minha vida, em alguma área da minha vida, para que aquilo simplesmente parasse apenas ali, Deus sempre espera que a gente transborde, que a gente compartilhe ou reparta a bênção recebida. Isso precisa se desenvolver como uma cultura, uma visão clara, um princípio que norteia a nossa conduta e o nosso posicionamento. Eu tenho visto pessoas que elas oram por prosperidade material e financeira, e sabe, muitas pessoas atacam, às vezes, alguns tipos de mensagens, dizendo esse evangelho de prosperidade não está na Bíblia. Eu digo, vai ler a Bíblia, está cheio de promessas de prosperidade. A questão é o posicionamento, é a motivação com que as pessoas lidam com isso. Alguns olham para essas promessas e usam isso como uma forma de mascarar sua própria avareza e ganância. Eu não vejo nenhum problema em que uma pessoa prospere, desde que ela entenda que prosperidade não deveria fazer de nós algo semelhante a uma represa. Jesus nunca falou contra o dinheiro em si, mas acumular riquezas é o que é condenado. O que é acumular? É quando você junta só para si. Você simplesmente se torna uma represa. Prosperidade deveria fazer do cristão algo parecido com o leito de um rio. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Deus nunca quis que apenas fôssemos abençoados. Ele queria que nós fôssemos uma bênção.
Ele gostaria que essa bênção se estendesse de nós para a vida de muitos outros. Então não importa se estamos falando da maneira como vivemos uma salvação a ser compartilhada, se é o perdão recebido que tem que ser oferecido, ou se vamos dividir o pão. Nós precisamos ter uma mentalidade de compartilhar a bênção. O apóstolo Paulo diz que Deus dá pão para alimento, mas ele também dá semente ao que semeia. Isso significa o quê? Que aquilo que recebemos de Deus não é tudo pão. Os recursos que nos chegam, nós não podemos consumi-los. Nós precisamos entender que uma parte é para ser consumida, é nossa, e outra parte é para ser plantada. Agora, quando falamos de provisão, de prosperidade, e você divide essa entrada material e financeira entre pão e semente, a pergunta é, o que é que Deus quer multiplicar? Alguns acreditam que Deus quer multiplicar só o pão, a parte dele, e não a semente, aquela que será usada para compartilhar. A Bíblia diz que Deus há de multiplicar a nossa sementeira. A única razão para esperarmos prosperidade com intervenção sobrenatural é quando enxergamos mais do que o próprio umbigo. É quando enxergamos pessoas à nossa volta. É quando tocamos toda forma de necessidade, seja ela espiritual, emocional ou material. Tenho visto pessoas que não estão preocupadas com a salvação de outros. Tenho visto pessoas que se dizem cristãos e não estão preocupados com o crescimento espiritual de outros. Tenho visto gente que está preocupada apenas em alcançar aquilo que ele almeja, sonha, mais do que necessita, mas sem a menor disposição de repartir. Se há algo que deveria ser, de fato, uma marca na vida de todo cristão, é que possa ser dito a nosso respeito, como foi dito a Abraão. Eu te abençoarei, mas também eu farei de ti uma bênção. Eu quero te encorajar a não apenas orar, buscar e crer para ser abençoado, mas ore, busque e creia para se tornar uma bênção. Decida no seu coração, assuma o compromisso com Deus de ser um abençoador. Porque se você entender que a bênção é para ser repartida, ela não apenas virá, mas ela se multiplicará. Deus abençoe seu coração.